aí, galerinha! Tudo bem com vocês? A aula de hoje versará sobre história em quadrinhos e eu dedico essa aula à minha turma de 6º ano. São os futuros vestibulandos mirins. Vamos iniciar? História em quadrinhos é definida em geral como um tipo de linguagem que, utilizando-se da combinação de textos e desenhos, conta uma história. McCloud define os quadrinhos como uma arte sequencial, de modo a criar rótulos para as combinações e transições da palavra com o seu texto. Já Kani argumenta que o desenho é o principal diferencial da linguagem dos quadrinhos. O que é comum a todos os autores é que as histórias em quadrinhos são uma forma de arte que combina imagem e texto e que, através desse encadeamento de quadros, narra uma história ou ilustra uma situação. Nos quadrinhos se observa a utilização de dois códigos, o linguístico e o das imagens. Estes podem ser analiticamente separados, mas são complementares para a leitura dos quadrinhos. Entretanto, em alguns momentos pode haver a predominância de uma ou outra linguagem. Kani destaca que a relevância na linguagem das histórias em quadrinhos se encontra nas imagens, como, por exemplo, nas cores, as ambiências criadas pelas sombras, pelos enquadramentos, que nos informam sobre as características das personagens e do desenvolvimento da ação. Sobretudo, o que dá a marca da linguagem dos quadrinhos são os balões, o espaço onde a fala ou o pensamento dos personagens serão inseridos. O uso dos balões delimita a diferença entre quadrinhos e qualquer outra forma de narrativa. Ao lado disso, algumas ferramentas linguísticas são criadas para superar limitações específicas, tal como a falta de som. Por exemplo, como o tamanho das letras e tipos de balões que indicam a intensidade da voz. Isto permite que os leitores possam escutar sem que nenhum som seja emitido. Outro traço característico são as onomatopeias, palavras, letras, sinais e desenhos que procuram reproduzir os sons, os ruídos e as ideias, entre outros. Qualquer elemento da realidade que encontre dificuldade de ser expresso sucinta e precisamente, como a linguagem dos quadrinhos assim o exige, pode ser representado pelas onomatopeias. Essas são provenientes dos quadrinhos americanos e são imitadas em toda parte do mundo. Isto se deve em parte à grande expressividade sonora dos verbos em inglês. Neste sentido, alguns verbos em inglês são transpostos para os quadrinhos e viram grandes onomatopeias. Por exemplo, quando há alguma colisão, esta é acompanhada da onomatopeia crash, que é um verbo que significa colidir. Muitos dos conceitos utilizados para estudar os quadrinhos são provenientes da narrativa cinematográfica. Os quadrinhos são uma sequência de quadros, vinhetas, assim como o cinema. A diferença é que no cinema as imagens estão em movimento constante, enquanto que nos quadrinhos elas são estáticas. Contudo, isso não significa que nas histórias em quadrinhos os desenhos são estáticos, porque apesar desta limitação em relação ao cinema, os desenhistas conseguem muito precisamente dar a ideia de movimento e ação às suas histórias. A história em quadrinhos, ela carece de movimento, mas o sugere. É o leitor que lhe dá movimento e continuidade em sua imaginação. Para se ter uma ideia mais clara a respeito da linguagem visual, comecemos pelos elementos que compõem os quadros. O que se revela de imediato é que a realidade é tridimensional, ao que se somam os cheiros, sons, clima, frio, calor, enquanto que nos quadrinhos o espaço é bidimensional. Então nota-se que o desenhista tenta adequar a realidade ao papel. Este elemento é chamado de enquadramento. É preciso analisar também os balões,
que são o espaço em que se inserem as falas das personagens e as metáforas visuais. Neste ponto, não se pode traçar qualquer paralelo com outra linguagem, porque os balões são típicos dos quadrinhos. Os balões são de acordo com o sentido que o autor quer dar à leitura. Novamente, aqui se observa uma relação entre as formas das linhas que delimitam os balões e a expressividade das imagens. Por exemplo, linhas quebradas como se fosse um dente de um serrote indicam gritos e irritação, bem como se uma voz provém de um aparelho eletrônico. As linhas pontilhadas indicam uma voz com pouca intensidade, que expressam segredos, confidências. A linha tremida indica uma vacilação na voz. Em relação aos textos dos quadrinhos, nota-se que os tipos de letra também informam a respeito do andamento das ações. Geralmente se utiliza as letras de imprensa, mas também se usa a letra escrita à mão, que indica uma maior aproximação com a psicologia da personagem. O tamanho das letras informa diferentes intensidades de voz. Dessa maneira, letras maiores indicam uma voz dita num tom mais alto, enquanto letras menores indicam o oposto. Outras possibilidades de expressão ocorrem quando a forma da letra é ondulada, imitando o som de uma música, ou quando as letras saem dos balões e invadem todo o texto, indicando que aquele som tomou conta de todo o ambiente. E a aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais!